Abrasando Corações. Olá, sou o Padre Joelson Sotem, da Congregação da Missão, assessor espiritual do Conselho Metropolitano de Jundiaí e do Centro de Formação Antônio Frederico Ozanam. Nos acompanhem pelas redes sociais, acessando Ozanam TV, pelo Facebook e Instagram, ou pelo YouTube ozanam.tv. O tema do programa Abrasando Corações de hoje é Missões inspiradas em São Vicente de Paulo. Quando frequentei o seminário menor na cidade de Araucária, Paraná, tínhamos uma tarde por semana, leituras que nos ensinavam a vida e as obras de São Vicente de Paulo. Confesso para vocês que o que mais me chamava a atenção nestas leituras era quando falava de São Vicente de Paulo e as missões. Missões que ele fazia de aldeia em aldeia. E eu ficava tentando imaginar como é que funcionaria estas missões. Descobri então que fazia parte da cultura local, principalmente no norte da França, onde os camponeses moravam nas pequenas aldeias, onde tinha a igreja, a praça, o comércio, e saíam dali todos os dias para trabalhar na roça. Diferente da realidade aqui no Brasil, onde os colonos moram na roça. Por mais que pareça óbvio, esta atitude de Vicente nos ensina que precisamos ir aonde o povo está. O protagonista não é o pregador das missões, mas o povo que irá celebrar a sua fé. Sempre é bom lembrar que Vicente de Paulo, após a experiência de 1617, fundava confrarias de caridade em cada missão realizada. Era o desejo explícito de que os pobres não fossem esquecidos e que, se quisermos realmente expressar nossa fé, não pode estar desligada do mundo e da vida dos pobres. É neste ponto que voltamos o nosso olhar para a inspiração fundamental de Vicente. Inspirou-se em Jesus Cristo, o evangelizador dos pobres. Vicente foge das questões teológicas e filosóficas que havia em sua época sobre esta questão, preferindo constatar a caridade de Deus, derramada em nossos corações pelo Espírito Santo que foi dado, conforme encontramos no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 5. Na passagem bíblica de Lucas, o evangelista Lucas, capítulo 4, versículo 18, encontramos: O Espírito do Senhor me enviou para evangelizar os pobres. Quando Vicente contempla o que Jesus falou, não realizou nenhuma confabulação teológica, perdendo-se no meio de conceitos e teorias. Ele abstrai da vontade de Jesus o seu sentido vital, fazendo com que sua missão seja coerente com a missão de Jesus. Vicente nos ajuda ainda a adaptarmos a mensagem do Evangelho. Este ensinamento de Jesus constitui-se para Vicente de Paulo num princípio único de vida, de ação e de pensamento, que fortalece a unidade do ser e o agir vicentino, entre o que se pensa e o que se fala, entre a oração e o trabalho. Em outras palavras, Vicente de Paulo era muito prático e estava disposto a salvar as almas, como ele próprio dizia, mas de forma muito especial, os pobres. É por isso que entendemos a atitude de Vicente de Paulo de ir de aldeia em aldeia, porque ali ele encontrava-se com os pobres. Lembrando que os camponeses foram o primeiro rosto de pobreza encontrado por São Vicente. Os camponeses estavam abandonados pela igreja, pois dificilmente encontrava-se um padre nestas aldeias. E quando o encontrava, era um padre sem formação, sem carisma, despreparado para o trato com as pessoas.
e muitas igrejas encontravam-se completamente abandonadas. É para este público que São Vicente mostra qual era a vontade de Jesus. O Espírito do Senhor me enviou para evangelizar os pobres. Por mais que Vicente de Paulo não fosse um intelectual ou exegeta, um especialista nas Sagradas Escrituras, ele sempre valorizava a formação, o estudo. E não é diferente de quando falamos de missões. Ele desejava que seus missionários estivessem preparados para falar a linguagem do povo e transmitir a boa nova do reino. Eu vou apresentar aqui 4 atitudes para bem nos prepararmos como missionários. Primeira atitude: nos formarmos de forma sóbria. Vicente se espelha numa passagem de Paulo. Convém saber, mas com sobriedade, conforme o livro de Romanos, capítulo 12, versículo 3. Utilizarmos técnicas, estratégias, tudo isso é louvável, mas que este conhecimento jamais nos afaste do entendimento e aproximação do mundo dos pobres. Uma segunda atitude: formar-nos humildemente. Vicente inspira-se no primeiro livro de Coríntios, capítulo 8, versículo 1. A ciência incha, a caridade, pelo contrário, constrói. Ninguém precisa saber que somos sábios, mas percebam que procuramos ser humildes. A terceira atitude: formar-nos com amor e por amor. Que os destinatários da missão sintam que fazemos tudo por amor. E a quarta e última atitude: formar-nos livres do perfeccionismo. Vicente utiliza uma frase de um tal de São Zenon. Trata-se possivelmente do bispo de Verona, contemporâneo de Santo Ambrósio, bispo de Milão. Dizia: a curiosidade nos torna réus, mas não peritos. Ou seja, a curiosidade ou o perfeccionismo nos afasta da vida simples dos pobres. É a humildade que nos ajudará a explorarmos todos os dons recebidos de Deus para colocarmos a serviço dos pobres. Que os bons exemplos deixados por São Vicente nos ajudem a sermos bons missionários. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,